Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu resolvi gravar então um vídeo sobre 2 semanas de ressonância harmônica. Deixa eu olhar pra cá. 2 semanas de ressonância harmônica. Eu ia esperar fechar um mês, enfim, mas eu queria muito gravar esse vídeo e se eu ficar esperando eu não vou gravar, eu me conheço. Então, vamos lá. O que é a ressonância harmônica do Hélio Couto? É uma terapia que vem através de uma onda, que tu faz uma solicitação no site do professor Hélio e depois de umas semanas, uns dias, eles te enviam. Eu vou deixar aqui o link do site dele, para quem não conhece, possa conhecer. Então, vamos lá. O que eu percebi com a ressonância, tá? Uns dias antes eu já tinha pedido, e aí antes de chegar, assim, eu já, percebi, bom, tá naquele período da onda ser fabricada, enfim, até me enviarem, e eu percebi que as coisas começaram a se mexer já a coisa ficou bem mais dinâmica, assim, várias coisas começaram a acontecer. Eu fiquei doente, tive uma super dor de garganta, fiquei meio de cama, e eu já tô com sequelas do Covid. Então juntou a fome com a vontade de comer e eu fiquei bem mal, assim, bem mal. Pensei, não acredito tudo de novo, né? Só que daí depois eu me dei conta e falei, caramba, isso deve ser uma catarse. E realmente eu acredito que era mesmo. Tô olhando pra minha cola. Eu fiquei um pouco deprimida também, uns dias antes de chegar. Uns 4 dias antes, eu acho, 2 dias antes. E eu sou uma pessoa que sou um pouco ansiosa, né? Então eu sou aquela energia pra cima, assim, né? Então não é muito comum eu ficar deprimida. E teve 2 dias que eu não conseguia levantar da cama, assim, foi muito difícil mesmo. Então eu encarei como uma catarse também. Pensei, nossa, isso nunca aconteceu comigo, né? Pensei, deve ser uma catarse. Depois disso, de ficar deprimida, e antes de chegar a onda, eu tive uma súbita energia, assim. Então, eu lembro que foi um dia que eu tava bem depressona e aí do nada, assim, me deu um negócio, eu levantei e saí fazendo várias coisas que estavam pendentes, assim, fazia muito tempo. Eu sou bem procrastinadora, deixo, assim, pra última hora mesmo, bem brasileira. E daí eu lembro que pensei, meu Deus, eu fiquei acho que um dia inteiro fuçando em coisas da minha casa, coisas, tipo, me mudei faz quase um ano, coisas que eu não tinha colocado no lugar ainda, não tinha definido ainda, fui lá e resolvi tudo, assim, naquele dia eu resolvi, sei lá, mais da metade das coisas da minha lista. E aí nesse dia eu tive a certeza, cara, a minha onda vai chegar a qualquer momento, ela tá sendo fabricada, só pode, tipo, eu senti assim muito isso e realmente acho que 2 dias depois a onda tava lá no meu e-mail. Bom, depois que a onda chegou, o que aconteceu? A primeira vez que eu coloquei ela pra tocar, eu senti algo no meu corpo, assim, sabe? Como se as minhas células ficassem, tipo... Não sei, eu senti, assim, uma coisa, tipo um escaneamento, assim, passando. Acho que senti isso nas primeiras vezes, assim, foi ficando fraco até que passou, eu não senti mais. O que eu percebi também foi que depois que a onda chegou, então, uma situação do passado se resolveu assim de uma maneira bem rápida, bem súbita, algo que eu realmente não esperava. Sabe aquela situação do passado que não quer ficar no passado, que não é tão passado, que quer ficar, né, no presente, enfim, isso meio que se resolveu assim de um jeito muito súbito. E eu fiquei assim bem pensativa, sabe? E era um negócio que era tão mal resolvido, mas tão mal resolvido, que eu tive dificuldade de soltar. Então eu já dou essa dica para quem for fazer ressonância. As coisas vão começar a se movimentar muito, assim, e tu tem que ter a confiança, né, e a sabedoria de soltar e deixar as coisas irem. Porque às vezes a gente tá muito acostumado com certas situações e a gente se agarra nas situações, a gente acha que a gente é uma situação. E aí a vida vem querendo levar aquilo embora e tu tá tão confundida que está tão emaranhada que tu não solta, tu fica se agarrando naquilo ali. Então,
é isso. Eu diria que assim, vai estremecer as coisas, vai surgir pessoas, as pessoas vão embora e tu tem que deixar a onda trabalhar, deixar o todo trabalhar, né? Também aconteceu uma outra questão em relação a limites com pessoas. Algumas pessoas que eu não sabia ou não conseguia colocar limites, eu consegui colocar de uma maneira muito, muito fácil, assim, e que até eu mesma me surpreendi. Então a onda, ela te traz essa clareza, sabe, das coisas que tu quer, do que tu não quer. Então, e foi muito engraçado, assim, porque eu informei os meus limites, né, para as pessoas. E rapidinho as pessoas todas, sabe, sumiram, assim, foi muito bom nesse sentido, assim, parecia uma força extra, assim, me tocando pra frente. Também aconteceu uma questão que foi um trauma. Eu tive um trauma há mais ou menos uns 15 anos atrás com uma pessoa e foi uma coisa, assim, bem pesada. Talvez um dia eu conte aqui, mas não sei, eu achei, foi uma coisa bem pesada pra mim, bem pessoal. E eu encontrei essa pessoa nos últimos anos, enfim, e eu nunca consegui falar pra ela, e ela também nunca veio falar comigo sobre isso, e ficava uma coisa assim, sabe, um peso na tua mente, assim, no teu coração. E eu encontrei essa pessoa meio por acaso, e a gente começou a conversar, depois de umas 2 horas de conversa, assim, essa pessoa começou a falar daquele assunto. E eu fiquei chocada, porque eu encontrava ela de vez em quando, assim, e nunca tive coragem de tocar no assunto, nem ela parecia que não se importava. E ela começou a tocar no assunto, e eu pensei, meu Deus, é agora. E aí, óbvio que na hora nem lembrei de ressonância, não lembrei de nada, só queria falar do meu trauma. E, assim, a sensação que eu fiquei foi como se eu tivesse resgatado uma parte da minha alma que tinha ficado lá na minha adolescência, sabe? Então, foi muito importante, assim, isso ter acontecido. Era algo que machucava um pouco o meu coração e eu não sabia lidar e não tinha coragem de falar com a pessoa, enfim. E essa pessoa apareceu na minha frente, resolveu começar a falar sobre isso, eu me senti assim, sabe? Parece que lavou a minha alma, de certa forma. Fiquei, assim, muito feliz, me senti muito mais inteira. Enfim, então, né, essa coisa do... tudo que tá oculto começa a vir pra fora, né? Como se fosse uma limpeza mesmo, né? Que o professor Eli fala, uma limpeza das coisas, das densidades, né? Que a gente tem na gente. Eu acho que é isso. Não esquecendo de soltar tudo, eu percebi que eu fiquei muito mais, assim, um pouco mais tranquila, um pouco mais deixando, assim, a coisa acontecer, não me preocupando tanto, não tentando controlar tanto as coisas. Me senti, talvez, um pouco mais estável, com um humor um pouco mais estável. Tá, não é milagre também, né? Mas eu me senti, assim, um pouco mais completa, sabe? Mais... não sei explicar, assim, um pouco mais de amor no coração pra mim, pros outros. Enfim, eu vou gravar outro vídeo quando terminar esse ciclo e aí a gente conversa. Beijo!